Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Hoje o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar vai nos falar que chegou a hora da ativação dos nossos karmas, tanto pessoais quanto coletivos. E vocês se lembram daquela outra vez que o Maurício Bacar veio aqui em 2019, no início do ano, e disse que iria algo acontecer em âmbito coletivo mundial, a começar pela China em 2020? E o que aconteceu? Pois é. E agora ele vem nos dizer que uma conjunção muito similar está acontecendo agora, no fim do ano. Vamos ver, nada melhor que o Maurício para nos explicar em detalhes todas as energias que estão agora pulsando dentro de nós. E sempre que eu trago o Maurício aqui, em um agradecimento, eu ofereço para vocês os cursos do Maurício. É o curso de astrologia e o curso de numerologia. E agora, no final do ano, eles estão com desconto, estão na promoção. Então eu vou deixar os links aqui embaixo, dá uma conferida, aproveite e vamos escutar o que o Maurício tem a nos dizer. Se gostar do vídeo, deixa o like, certo? E vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pava. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo. E nós teremos agora então em breve o solstício de verão, que aqui no hemisfério sul será no dia 21 de dezembro de 2022 e que marca a entrada do Sol em Capricórnio, que ficará com as suas energias até janeiro de 2023. São cerca sempre de 30 dias em que o Sol aponta para uma mesma constelação, ou que canaliza, digamos assim, as energias de um mesmo signo. E por que esse início de solstício agora ele é tão importante? Nós vamos ter uma concentração de astros justamente nesse período agora do início de solstício. Então o Sol ingressa dia 21 de dezembro de 2022 em Capricórnio, fica 30 dias nessa energia, mas especificamente nós vamos ter uma característica aqui que não é tão rara, mas que ela é interessante, ela é um pouco mais potente, que é uma conjunção de alguns astros numa mesma energia, que vão ser essa presença aí de Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Plutão em Capricórnio. Especificamente, esses 5 astros, Sol e Lua, Mercúrio, Vênus e Plutão, estarão canalizando as energias de Capricórnio entre os dias 23 e 25. Da madrugada do dia 23 de dezembro de 2022 até a madrugada, as horas iniciais do dia 25 de dezembro de 2022. Então nós vamos falar 6 pontos nesse vídeo que são características desse período, principalmente desses dias 23, 24 e 25 de dezembro, mas principalmente toda essa energia do Sol em Capricórnio, que vai especificamente até o dia 20 de janeiro de 2023. Então do dia 21 de dezembro desse ano até o dia 20 de janeiro de 2023. Vamos lá! Então, antes de entrarmos nos 6 pontos desse vídeo, só fazer uma breve recapitulação de uma grande conjunção que nós tivemos em Capricórnio em 2020. Lá em 2019, aqui no canal do Pava, nós fizemos um vídeo alertando sobre essa conjunção que ia acontecer na época entre Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Como são astros, digamos, mais distantes do Sol, ativariam então experiências mais coletivas. E foi o que aconteceu em 2020, como já dizia Blavatsky lá no século XIX. Helena Blavatsky, na Doutrina Secreta, deixou bem claro que essa conjunção, quando acontecesse, ativaria o karma, principalmente as ações, as causas, principalmente da China, da Índia e na Europa. Então foi o que aconteceu em 2020. Só que agora nós vamos ter também de novo 5 astros em Capricórnio, que de novo estão ativando essa energia, porém de uma maneira diferente, porque envolve Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, que são chamados de astros ou planetas pessoais, mas temos aí também Plutão, presente nessa conjunção, digamos assim, de 5 astros em Capricórnio. Então é um alinhamento que vai acontecer agora, desses 5, principalmente entre o dia 23 de dezembro e o dia 25 de dezembro, nas horas iniciais do dia 25. Então, basicamente, quais são esses 6 pontos que nós vamos trazer aqui hoje e que podem ser energias aí que vão ser ativadas, principalmente quando o Sol já entrar agora em Capricórnio. E aí a Lua, ela vai entrar dia 23. Então o Sol entra em Capricórnio dia 21 de dezembro, no final da tarde. A Lua vai entrar em Capricórnio dia 23 de dezembro e a Lua já sai de Capricórnio dia 25. Porém o Sol, como nós falamos antes, fica até o dia 20 de janeiro de 2023 nessa energia de Capricórnio. Então vamos lá, vamos agora de fato então para 6 energias que percebo que podem ser ativadas aí com essa concentração de astros em Capricórnio. Então a primeira coisa que nós temos que recordar é que Capricórnio está conectado com a energia de Saturno. E aí eu entro nesse primeiro ponto. Capricórnio, 5 astros em Capricórnio,
O planeta Saturno ele está afinizado com a energia de Capricórnio, é o regente de Capricórnio. Então essa concentração de astros agora nesses dias, e o Sol passando por Capricórnio, ele ativa o karma das nações e ativa o nosso karma. Ou seja, quando as energias de Saturno ou Capricórnio estão presentes nos céus de uma forma mais enfática, nós temos uma época de colheita. Ou seja, tudo que foi sendo plantado em períodos anteriores, todas as causas anteriores, acabam gerando um efeito. Agora, se é positivo ou negativo, vai depender de como que foi plantado pelas pessoas, pelas nações, pelas sociedades. Então a colheita, ela, digamos assim, ela é uma lei da natureza. Ela é simplesmente uma resposta frente a causas anteriores. E essa colheita, como falei, ela acontece a nível individual e que, claro, a soma dos karmas individuais vai gerando um karma coletivo também. Então nós vamos ter aí esse primeiro ponto, que é uma ativação do karma. Porque simplesmente os astros, eles não geram os acontecimentos. Os posicionamentos dos astros nos céus não são eles que geram as consequências. Somos nós mesmos que, através das nossas intenções, pensamentos, emoções, palavras, atos, omissões, são essas sementes que nós vamos usando a nível individual e a nível coletivo que vão sendo, digamos assim, lançadas para a natureza, e a natureza devolve de forma justa e equilibrada numa espécie de colheita, numa espécie de resultado. Então, em termos individuais e coletivos, é uma época de colheita, uma época de resultados positivos e negativos, dependendo de como que nós plantamos em épocas anteriores, sejam até mesmo em outras vidas, ou claro, principalmente nessa experiência atual que nós estamos tendo. Segundo ponto, Capricórnio e a energia de Saturno, que se afiniza com a energia de Capricórnio, rege também a carreira, a missão de vida, rege as nossas responsabilidades, o nosso chamado, a nossa vocação. Só que aqui nós podemos entrar no ponto, sim, da vocação, do chamado da nossa alma para fazer algo na sociedade, mas principalmente essa é uma época agora em que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Porque, de uma certa forma, do ponto de vista de várias terapias integrativas e holísticas, não existem vítimas. Existe uma energia, uma lei da existência, uma lei da natureza, que nós temos que nos adequar a essa lei. E quando nós agimos de acordo com essa lei, digamos, responde para nós numa mesma vibração. E se nós não vibramos num aspecto muito positivo, também o resultado não será muito positivo. Portanto, a questão é, nós estamos nos responsabilizando pelas nossas vibrações? Nós estamos nos responsabilizando pelas áreas da nossa vida? Nós estamos nos responsabilizando pelo que já plantamos em momentos anteriores? Então, como falei, é muito fácil nós acharmos que nós somos vítimas das pessoas, que nós somos vítimas das circunstâncias, que nós somos vítimas de determinadas situações. Como comentei antes, nós temos que nos responsabilizar por tudo que chega à nossa vida, porque, de acordo com essas leis da natureza, tudo seria justo, tudo seria equilibrado, tudo seria muito harmônico. Por mais que o nosso pequeno ego, por mais que a nossa mente não aceite muitas vezes as situações que se apresentam na nossa vida. Mas esse é um segundo ponto aqui que entra nessa energia de Capricórnio, que vai estar, presente aí até o dia 20 de janeiro de 2023, mas com uma ênfase muito forte entre 23 de dezembro e 25 de dezembro, essa questão da responsabilidade frente àquilo que nós mesmos vibramos e, por consequência, tudo que também chega para nós é um resultado simplesmente disso que nós vibramos em momentos anteriores. E um terceiro ponto muito importante, principalmente agora nesse período em que nós estamos quase entrando em 2023, por mais que esse calendário que nós usamos de passagem de ano seja um calendário, enfim, que nós como seres humanos convencionamos usar, porque de fato a mudança do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro não gera nenhuma mudança significativa em termos astrológicos, por exemplo. Mas como é uma egrégora coletiva, seguida por muitas pessoas na humanidade, isso acaba gerando também toda uma energia significativa. Então esse Réveillon, essa passagem de ano, ela deve ser feita, claro, com consciência. E esse momento agora da entrada do Sol em Capricórnio é muito importante a gente se planejar, se estruturar. Então o terceiro ponto é mais prático, ou seja, a partir do solstício agora, começarmos a pensar de forma mais séria sobre o planejamento de 2023, uma estrutura de 2023.
colocar metas, colocar objetivos, colocar metas e objetivos de curto prazo para alcançar metas e objetivos de longo prazo. Então esse é um excelente momento para isso também, para gerar uma estrutura interna, principalmente nas nossas ideias, e colocar no papel, estruturar, planejar o próximo ano, o ano de 2023, como nós já falamos aqui também no canal, que será regido pelo número 7 e terá a energia aí da regência da Lua a partir de março de 2023. Quarto ponto, voltando para dentro de novo. A energia de Capricórnio e a energia de Saturno que se afinizam, porque, como falei antes, Saturno rege Capricórnio. O quarto ponto que eu entro aqui é a ideia de Capricórnio no sentido de limitações, de coisas que nos bloqueiam. Então a entrada agora do Sol em Capricórnio, solstício de verão, 21 de dezembro de 2022, começa a trazer à tona esses elementos. Começa a trazer à tona o que nos bloqueia, o que nos limita, quais são as nossas principais limitações emocionais, inconscientes, limitações mentais, excessivos, por exemplo, excessivas condutas mentais que nos enrijecem e que não nos deixam fluir com a vida. Então esse é um ponto importante também com essa entrada do Sol em Capricórnio. Da gente trabalhar esses elementos que não deixam a energia fluir, interna e externamente. Mas principalmente interna, porque o resultado das nossas áreas da vida são simplesmente um karma, um resultado, um efeito de elementos que nós trabalhamos ou não trabalhamos dentro. No fundo, os mestres sempre nos ensinaram, né? Os mestres de todas as épocas, as verdadeiras chaves elas estão dentro. E quando essas chaves são giradas, quando essas limitações são eliminadas, quando esses bloqueios são transmutados, transformados, as áreas da vida também podem fluir de uma maneira mais natural. Então esse é o momento também para a gente olhar para esses bloqueios de pensamentos, principalmente, e emocionais, sentimentais também. Quinto ponto, a percepção do tempo. Capricórnio e Saturno, na mitologia, Saturno, assim como Cronos, são as divindades relacionadas com o tempo. Dessa forma, a nossa percepção do tempo também pode ser um pouco diferente nessa passagem aí do Sol em Capricórnio, que começa dia 21 de dezembro. Então é um momento também para a gente perceber e analisar como que nós estamos aproveitando essa energia sagrada que a natureza nos deu, que é o tempo, que é uma das energias aqui do mundo manifestado e que é cíclica, inclusive a própria ciência já sabe disso. Essa energia cíclica do tempo, que não é o tempo do relógio, porque o tempo também pode ser visto através de 3 formas: o tempo do relógio, o tempo físico, o tempo psicológico e aquele tempo espiritual que para nós ainda é um grande mistério. Mas a percepção do tempo, um aproveitar melhor o tempo, em lentificar o tempo. E como que nós podemos lentificar o tempo? Trabalhando a concentração, evitar dispersão de energias, evitar atividades que dispersem o nosso foco e a nossa atenção. Então esse é o quinto elemento, essa melhor percepção do tempo e um melhor uso do tempo. E agora eu vou para o sexto e último ponto, que é um elemento que pode ativar, por exemplo, questões sociais, questões políticas. Então vamos agora ao sexto e último para finalizar então essa reflexão sobre as energias de Sol em Capricórnio e, claro, essa presença aí de 5 astros importante agora em dezembro de 2022. A energia de Capricórnio ela também traz um pouco às vezes de dificuldades, de restrições, de isolamento. Foi toda aquela experiência que nós vivemos lá em 2020, mas como falei, lá naquela época foi diferente, porque como falamos em 2019, a energia de 2020 em Capricórnio ela estava afinizada com Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, então eram astros diferentes. Mas nesse momento, de novo, a energia de Capricórnio está sendo ativada. Então essas restrições, esse isolamento, essa necessidade de trabalhar uma reestrutura nas sociedades, uma reestrutura também, obviamente, interna. Essas questões de reestruturas de governo, reestruturas governamentais, não só no nosso país, mas no mundo, tudo isso muito presente. Então essa entrada do Sol em Capricórnio, além de trazer à tona uma colheita, como já falei de períodos anteriores, pode trazer à tona aí acontecimentos sociais, políticos muito fortes. Não só no nosso país, mas também fora, obviamente. Então essa é uma questão política e social que também pode ser ativada pela presença aí do Sol em Capricórnio, mas não só o Sol, como já falamos, os outros 4 astros em conjunto com o Sol em Capricórnio.
Mas sempre lembrando que restrições, isolamentos, dificuldades, tudo isso são patamares que Capricórnio e Saturno trazem para que nós alcancemos novos patamares de consciência, novos patamares de realidade, novos patamares de força. Então é isso que Capricórnio agora, Sol em Capricórnio, está pedindo para nós em termos individuais. E claro, sempre é importante a gente lembrar que nós temos que colocar um certo foco, principalmente naqueles elementos que dependem de nós. E o que depende de nós? Justamente a vida interior. Uma atenção ao que acontece dentro, uma concentração das energias para o interior, para perceber quais são aí os elementos que estão dentro de nós atuando, o que está por trás das nossas ações, o que está por detrás dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então esse é um momento bem importante, bem interessante que nós vamos vivenciar agora. E mais para frente, daqui a algumas semanas, nós vamos gravar mais um vídeo, provavelmente falando de uma conjunção bem importante também que vai acontecer no finalzinho aqui dessa passagem do Sol em Capricórnio. Então no final, lá se aproximando do dia 20 de janeiro de 2023, nós vamos ter uma conjunção bem interessante, muito forte, muito potente, mas que nós vamos deixar para falar em breve e que vai acontecer durante mais ou menos uns 10 dias lá em janeiro de 2023. Não, eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre as cores do Réveillon. Ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal se não for inscrito, apertando este botãozão, deixe o like e um comentário e vamos lá, nos preparar para estas energias e viver com alegria. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!